Olá, bom dia, na paz do Senhor. Hoje, nesta manhã de domingo, né? Eu quero, o último domingo do mês de maio, diga-se de passagem, quero falar um pouco sobre o poder da palavra, né? E lembrando uma mensagem que um colega que eu não conheci pessoalmente, conheci ele, um amigo, um irmão em Cristo, através do pastor Nilton Santana, que eu conheci esse Carlos Cunha Salles, que hoje, domingo, está passando por Minas Gerais, está trabalhando e está em Minas Gerais, segundo no áudio dele. Inclusive está muito frio por lá. E ele falando da questão do profeta Elias, né? Ali na caverna. E essa questão do profeta Elias ali na caverna vai extrair horas e horas de conteúdo naquela passagem dali. Mas nesse momento eu quero me deter, certamente, já fiz alguns vídeos falando daquela passagem hoje, não sei se farei mais outro hoje, mas nesse momento eu quero me deter no poder que tem a palavra. Ora, Elias, no capítulo 18 de 1 Rei, ele tem aquele confronto. Elias pode você ter uma ideia, Elias era um homem tão íntimo de Deus, que todo aquele mal que causou contra o rei Acabe por causa da desobediência do rei Acabe, não foi Deus, foi Elias. Elias diz assim, segundo a minha palavra, não foi a palavra de Deus. Não ia chover naquele lugar até que determinasse a chuva. Certo é que tem todo aquele processo, depois do capítulo 18 até o capítulo 19, até o encontro dele, a fuga dele de Jezabel. Depois tinha a ida de Elias ao monte. Né? E lá está Elias no monte, aquela questão toda dos 400 profetas de Baal, os 450 de Azera, tudo aquilo ali, uma fé extraordinária de Elias. Matou aqueles profetas, mas o povo, não foi Elias, mas o povo mataram os profetas. Tudo bem. E quando Elias chega em casa, com certeza regozijado por ver Deus fazer maravilhas nunca vistas antes, como consumir o holocausto e consumir até a água que botaram, queimar tudo. Então Elias estava realmente alegre na presença de Deus. Só que eu tenho falado muitas vezes, seja em qual for a área da sua vida, da nossa vida, seja espiritual, seja financeira, seja sentimental, você nunca pode deixar de esgotar as possibilidades. O que é isso? Você sempre precisa pensar em todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de dar errado. É aquilo que chama-se de plano B, que o plano B precisa ser melhor do que o plano A, sob o risco de passar um vexame. E ali Elias pensou em todas as possibilidades, menos que Jezabel fosse revoltar contra ele a ponto de querer matar. Então Elias estava tranquilo. E de repente alguém chega para ele, sem meias palavras, sem arrodeios, e diz: Elias, Jezabel disse que amanhã por essa hora você está morto, pelos deuses dela, amanhã essa hora você está morto. Mas foi uma palavra tão pesada para o ambiente que Elias estava vivendo, descontraído naquele momento, depois de Deus fazer grandes maravilhas, que Elias atingiu o psíquico de Elias como homem, e Elias entrou em profunda depressão automática. Dificilmente você já ouviu na história uma coisa dessa, mas Elias entrou. Elias esqueceu coisas grandes e maravilhosas que Deus fizera há poucas horas. Porque ela disse que foi segundo os deuses dela. Ora, os deuses dela não tinham poder nenhum. Elias já havia provado isso.
Mas a forma com que a palavra chegou até Elias mudou completamente a forma de pensar. E Elias esqueceu tudo o que Deus fizera para ele naquele momento. E ali foge Elias. Foge tentando morrer, tentando acabar com sua vida no pior estágio da pressão, pois ela tem o estágio da hipersensibilidade, do nervosismo e do isolamento. E Elias passou dos dois primeiros estágios, dos dois primeiros extremos da depressão e entra para o último, que é o mais perigoso, que é o que leva ao suicídio. Elias deixou de pensar em outras possibilidades e pensou só em si mesmo agora. E entrou debaixo de uma árvore e queria morrer. Pediu a Deus a morte. E um anjo prepara uma comida para ele. E os corvos levam comida para ele. Na verdade, levam comida para ele, não foram os corvos já é outra história. Desperta ele, ele come, e tem lá pão quente e carne assada, e manda ele comer. E com a força daquela comida, Elias andou mais de 900 quilômetros. Elias andou os 900 quilômetros fugindo, tentando fugir de quem? Porque de Deus ninguém consegue. E entra numa caverna, achando, ninguém vai falar comigo. Aqui acabou meu fim. Mas até mesmo na caverna Deus te vê. Por isso, cuidado. Todo aquele mal sobre a vida de Elias foi por uma notícia mal dada, mensageiro sem mensagem. Eu já disse outras vezes que o poder da palavra, para a mensagem, o poder que tem uma palavra, depende muito de quem fala, como fala e aonde fala. Então, quem falou essa palavra? Qual o tom de voz que ele falou? Qual o ambiente que ele estava quando ele falou? Então, a mesma palavra pode ser vista de 3 perspectivas diferentes, com resultado completamente diferente. Foi o que aconteceu com Elias. Se aquela pessoa chegasse para Elias e dissesse, olha Elias, Jezabel não gostou nem um pouco do que você fez. Está até te ameaçando. Mas tu lembra o que Deus fizera com, né? Ela disse que é segundo os deuses dela, que Deus, aqueles que nada responderam lá no monte, que nenhum poder tem, né? Mas alguém não falou isso para ele. E ele entra naquela caverna, tenta morrer, tenta se esconder. E diz a Bíblia que teve um forte terremoto, Deus não estava no terremoto, teve um forte vento, Deus não estava no vento. Teve um fogo depois, Deus não estava no fogo. Mas depois de tudo isso, uma voz mansa e delicada diz, o que faz aqui, Elias? Sai para fora e falarei contigo. E ele tenta se justificar, diz, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e só eu escapei. Deus diz, não, Elias, você está enganado. Não só você ficou fiel lá. Lá tem 3.000 homens, 3.000 pessoas também fiel, Elias, que não se contaminaram. Ali passou a carreira de Elias. Ali Deus foi ao encontro. Deus foi ao encontro de um homem que fugia dele, né? Tentando se esconder. Mas que ninguém consegue se esconder de Deus. Então, uma notícia mal dada, uma palavra, né, mal falada, um momento inadequado, um ambiente inadequado, o tom de voz inadequado, tem efeitos completamente diferentes. Pense nisso. Não há como se esconder do Senhor Jesus. Mas cuidado! Mensageiros
ser mensagem pode trazer grandes consequências para a obra do Senhor. Mensageiros, ser mensagem. Pense nisso.